Olá galera, meu nome é Pedro Lucas, sou do interior de São Paulo e hoje eu tô aqui para falar sobre um livro que eu escrevi e que já está na pré-venda da editora Viseu. Eu vou contar para vocês sobre a história desse livro, sobre como eu cheguei nele, como que escrevi, vou falar também sobre a editora e eu espero que gostem do vídeo. Vou falar um pouco do livro agora, eu vou ler a sinopse dele para vocês. Eu escrevi aqui porque eu não consegui decorar. Então ela é assim: quatro meninos estudantes de escola pública possuem interesse mútuo por política e história, porém no primeiro ano do ensino médio eles têm contato com a filosofia. Todos eles se encantam pela matéria e decidem fazer reuniões entre si no intervalo entre as aulas para discutirem questões filosóficas. No entanto, futuramente eles descobrem na prática como esses diálogos são úteis no cotidiano. Roberto, Alex, Francisco e Marcel enfrentam professores despóticos, debatem sobre gênero, sexualidade, morte, felicidade, justiça e muitas outras dúvidas que são frequentes, porém pouco abordadas. Grande parte do livro são diálogos que se passam numa cidade no interior de São Paulo entre os anos de 2018 e 2019, então se preparem para algumas brigas, intrigas, discussões e resoluções. E se você acha que os diálogos são chatos por se tratarem desse tema, filosofia, eu lhe garanto que você está bem enganado ou enganada. Então, esse livro é sobre esses jovens que estudam numa escola pública e que no primeiro ano do ensino médio eles têm contato com filosofia, com a matéria. Eles se interessam muito por ela, porque eles já têm um interesse por história e geografia, e isso muda a vida deles. Eles começam a se reunir, a discutir sobre filosofia, sobre questões filosóficas, e eles vão enfrentar situações onde a filosofia vai ser bem útil. E eu escrevi esse livro para as pessoas jovens, ou não tão jovens também, que não têm muito interesse por filosofia. É um romance com o tema de filosofia. E o intuito é fazer as pessoas gostarem de filosofia, se interessarem pelas matérias. Principalmente pessoas jovens, mas quem não é jovem pode ler também, pode gostar. E eu escrevi ele durante a pandemia, na metade dela, em 2020. E sobre a história desse livro, tudo começou em 2020, quando eu descobri que eu gosto de escrever, por causa da música. Eu queria, em 2020, meu sonho era ser músico, mas eu sempre gostei mais da parte literária, de escrever mesmo, música, poesia. E com a pandemia, essa angústia toda que a pandemia me causou, eu resolvi externar tudo que eu sentia, tudo que estava dentro de mim e que eu sentia que eu precisava me expressar. Então, em 2020, eu peguei um caderno da escola, porque já não usava mais, né? Era tudo online. E comecei a escrever nele. O livro se chamava A República dos Idiotas. E assim, esse livro ele é um livro bem cru. É muito hostil para quem pensa diferente, porque eu já deixei bem claro no começo desse livro, que nem é um livro, é quase um artigo, um ensaio, para ser mais preciso, onde eu deixava bem claro assim que cabe ao leitor concordar com o que estava escrito no livro ou não. Então é um livro muito hostil para quem começava a ler, muito cru. E foi com esse livro que eu segui adiante, que eu fui pela primeira vez atrás de uma editora. Na verdade, essa história é bem curiosa porque eu estava com um pensamento forte de ir atrás de uma editora, mas daí no Instagram uma editora me seguiu, curiosamente, né? Essa editora me seguiu. Mas antes eu já tinha descoberto a plataforma Wattpad, onde você pode publicar o seu livro, você não ganha nada por isso. A única coisa que você ganha e que é muito útil nessa plataforma é a feedback dos leitores, eles dão a opinião deles, eles dão nota sobre o seu livro. E aí eu comecei a passar do caderno pro Wattpad. Tive retornos muito bons sobre esse livro, mesmo ele sendo ruim, eu considero ruim hoje. E aí aconteceu que uma editora me seguiu, chamada de Setembro. E aí eu fui,
Entrei em contato com essa editora, comecei a falar com eles me passaram o contato do editor-chefe, mandei esse livro para ele. E aí foi a primeira grande decepção literária que eu tive, porque naquela época eu estava muito confiante que esse livro era bom, que precisava de algumas melhoras, mas que ele era bom, que eu ia conseguir seguir adiante com esse livro, tal. Só que daí vem a primeira grande decepção. Por quê? O editor-chefe disse que eu tenho uma argumentação relativamente boa, mas que o livro nem era um livro, era um ensaio e que eu precisava melhorar muito, desenvolver melhor os temas, pesquisar mais, ser mais coerente, melhorar o português. E isso mexeu muito comigo, quebrou totalmente minha confiança, sofri uma grande decepção. Mas essa editora me ajudou muito, porque enquanto eu escrevi esse livro, A República dos Idiotas, eu já comecei a escrever outros dois. Um chamado O Pior Livro que eu já escrevi, chamado O que é Beleza e o que a Torna Bela, que também está no Notepad. E é uma bosta esse livro, confesso que eu nem sei como eu escrevi isso. E os Jovens Filósofos. Os Jovens Filósofos eu comecei a escrever depois que eu li a Apologia de Sócrates, e foi com esse livro que eu aprendi a escrever. Porque a forma como Platão explana suas ideias com os diálogos, eu achei incrível, absolutamente incrível, essa maneira dele expressar suas ideias, melhor do que propriamente escrever elas assim, de uma maneira como eu escrevia, né, cruas, assim, na cara. Ele conseguia desenvolver tudo muito bem nesses diálogos, e foi com esse livro que eu aprendi a escrever. E aí eu queria escrever uma coisa parecida com isso, e que a princípio era para ser a síntese desses dois primeiros livros, A República dos Idiotas e O que é Beleza e o que a Torna Bela. E aí eu comecei a escrever. Só que como eu já tinha em mente, né, que eu quero seguir a carreira de escritor, esse livro, por ser de filosofia, ele não venderia muito, então eu resolvi escrever um romance com um tema de filosofia, com todos esses diálogos. Esse livro foi o que foi pra frente, todos os outros eu larguei os outros dois, comecei a me dedicar totalmente a esse livro. E eu passei 2020 e 2021 inteiros escrevendo ele. Eu escrevi, reescrevi, apaguei capítulos, adicionei. Foi um longo processo até eu conseguir sentir bem com esse livro. E aí, segui adiante, essa editora aprovou o meu livro, só que, por ser uma editora pequena, do interior de São Paulo também, eles queriam produzir esse livro, só que esse livro eu ia ter que vender. Eles não iam conseguir vender por ser um livro que filosofia e tal, não vende muito no Brasil, os livros em geral não vendem muito no Brasil. E aí eu resolvi buscar outra editora onde eu pudesse ter um retorno financeiro com o livro. Daí eu encontrei a editora Viseu. E como funciona a editora? Você manda o livro para ela e aí eles têm que aprovar. Eles leem se tudo certo. Meu livro foi aprovado na primeira vez, que bom. Mas tem um custo para você publicar esse livro, que na época era R$ 4.500. Eu não tinha esse dinheiro, então eu não consegui seguir adiante, mas eu não desisti. Comecei a trabalhar, entrei em contato com eles de novo, fiz algumas alterações no livro e mandei para eles, e foi aprovado de novo. Fiquei muito feliz e segui adiante. Só que nesse processo você tem que ler, reler o livro, eles fazem anotações, fazem sugestões de alterações, eles não vão alterar sem você querer, eles corrigem os erros de português e eles fazem toda aquela questão de correção ortográfica e tudo, e eles perguntam sempre para você se você quer mudar tal coisa, eles dão sugestões. Mudei algumas coisas sim, foram várias alterações que eu fiz nesse processo, mas deu tudo certo. E aí o livro tá aí na pré-venda dessa editora. E é um sonho realizado conseguir publicar esse livro. E eu espero que ele consiga ajudar as pessoas que forem ler a se tornarem pessoas um pouco melhores. Só que eu já vou avisando que esse livro ele tem conteúdo político dentro dele, né? Porque se passa no ano de 2018, ano de politicamente conturbado, e a política ela está presente em vários temas,
dos diálogos. Então, se você tem uma mente muito fechada, você não consegue aceitar algumas opiniões que estão ali. Eu recomendo que você leia o livro inteiro, porque o nível dos diálogos vai evoluindo bastante, a política vai sendo deixada de lado, o meio do livro em diante, mas a política ela é abordada sim, e eu acho que vai causar uma certa polêmica o que está ali dentro. Porque algumas pessoas eu sei que podem não gostar do que está escrito ali quando é abordado o tema política. Mas ali no começo do livro, quando a política ela é abordada, o centro ali é a maiêutica socrática e a lógica aristotélica, que os dois protagonistas eles vão usar nesses debates que eles vão ter. E o intuito é mostrar a arte da argumentação, da lógica, que é utilizada por eles nesses debates. E um lado político vence e outro perde. Então eu acho que isso vai causar um certo desconforto em algumas pessoas, mas o livro é bom. Leiam o livro completamente para vocês entenderem tudo. E eu espero que gostem bastante desse livro. E se eu conseguir mudar a vida de uma pessoa, para mim tá bom, tá ótimo. Uma coisa que é muito importante também no livro é você ter leitores beta, que é quando você está escrevendo esse livro, você mandar para algumas pessoas, alguns amigos para eles lerem. Eu mandei para vários amigos meus, eu tive resultados muito bons, todos eles gostaram. E a opinião deles é muito importante, porque eu me preocupo muito se a pessoa consegue, se você está conseguindo entender o que está escrito, se está muito abstrato, as ideias, o tema, se você está bem escrito. Isso é muito importante, você mandar, então se você está escrevendo seu livro, você mandar para compartilhar com algumas pessoas, no próprio Wattpad também, porque esse feedback é muito bom, ele já mostra que você está no caminho certo, ou não. Se você está escrevendo um livro, continue escrevendo. Se for rejeitado por alguma editora, não perca as esperanças, mude o que tem que mudar, procure outras editoras, porque não tem só uma editora no mercado. E continue, siga seus sonhos, porque você tem a possibilidade de mudar o mundo com suas obras, ou mudar a vida de alguém com as suas obras. Mesmo que seja só uma ou duas pessoas, isso ainda faz a diferença. Então continue com os seus sonhos. Eu vou deixar, para quem estiver interessado no livro que está na pré-venda da editora FZ, eu vou deixar o link na descrição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem nos comentários suas opiniões, se você está escrevendo algum livro ou alguma dúvida, que eu respondo. Obrigado, espero que tenham gostado do vídeo.